Oba, oba, família, beleza? Como é que tá? Desejo que tudo bem, viu? Meu nome é Rafael de Souza e eu tô aqui pra gente trocar uma ideia sobre aquele negócio lá que o pessoal fica discutindo por aí. Fala como? Yoga ou yoga? Vamos trocar uma ideia sobre esse negócio aí? Bora? Bora lá! A ideia aqui é a seguinte: achar a melhor maneira de se pronunciar essa palavra, e esse é meu objetivo até o final desse vídeo. Por quê? A gente está falando de uma palavra. A palavra é viva e eu tô ligado que algumas pessoas brigam às vezes porque é assim que se pronuncia, não é desse jeito. Então vamos resolver isso primeiro aqui. Essa palavra veio da Índia, do sânscrito, do alfabeto Devanagari. E lá os caras que inventaram, não é exatamente com essa pronúncia, porque o sânscrito é uma linguagem muito antiga, então a gente, precisa estudar muito para saber o som certinho da pronúncia, e eu vou apenas falar o que qualquer pessoa pode fazer. Dá uma pesquisa na internet, você vai achar que no sânscrito a palavra é escrita em Devanagari desse jeito aqui, e ela foi decodificada para a gente usar essas letras, o Y, o O, o G e o A, às vezes até com acento, e se fala yoga. Pronto. No sânscrito é yoga, mas será que os caras lá, os indianos, os padres lá, os swamis, os caras que inventaram o negócio lá na Índia, os caras das castas elevadas, de roupa laranja, inventaram a palavra sabendo que depois de 5.000 anos a gente ainda estaria usando a palavra seria a mesma, só poderia ser pronunciada. A gente não está falando da Índia, está falando que o negócio saiu da Índia, foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos chegou na América Latina, na América Latina estamos aqui no Brasil. Só no Brasil a questão do nosso jeito de falar é mega diferente. No Nordeste, onde eu nasci, as pessoas vão falar yoga, porque lá eles usam o A, E, I, O, U. Então eles falam yoga. Aqui no Sudeste as pessoas vão falar normalmente yoga, porque a gente fala aqui no Sudeste, com a gente falar o O, a gente fala O. E aí a gente vai ter essa amplitude da palavra. É lógico que a gente tem que ficar esperto, né? A origem é essa. O termo culto é aquele. Mas meu Deus do céu, mana, o mundo dá volta. As palavras, ainda mais agora, no meio da revolução da informação, a palavra se transforma, se junta a outra coisa. Se a gente for, sei lá, em países que falam espanhol, eles vão falar de outro jeito, vão falar tipo choga. E nos Estados Unidos também vai ter uma pequena diferença. Imagina na Rússia, e ninguém pode esquecer a origem, né? Porque a gente está falando de um negócio que não nasceu aqui em Diadema, nasceu lá na Índia, e sabemos a origem, sabemos que na Índia o jeito que inventaram é o jeito de se falar na sua origem, yoga. Mas chegou no Brasil. Aí no Brasil, se você procurar num dicionário, vai estar escrito yoga nem com Y, vai estar com I. Certo? E você vai ter uma amplitude de pessoas falando, às vezes sem pesquisar, sem saber que é sânscrito, que é Devanagari, vai falar só uma viagem do tipo a palavra significa juntar, mas isso fica para uma próxima, que é realmente o que significa só a palavra. Mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: realmente tem uma origem e tem a sua vida a palavra. E essa vida da palavra, a língua é viva, se transforma. E nem chegamos na metade do assunto. Daqui mais 5.000 anos, pelo que tudo indica, as pessoas ainda vão fazer as práticas de yoga e vão discutir essa palavra. E muitas contribuições serão feitas para que a gente entenda o caminho, o melhor caminho de se pronunciar tanto essa palavra como outra palavra. E sabe qual é esse caminho que eu acredito ser o melhor? É a gente usar do respeito e humildade.
entender que o conceito da outra pessoa ali é aquele. Ela foi até aquele ponto. Eu cheguei só até aqui. E você está em qual parte desse assunto? A gente juntar todos esses pontos de vista e respeitar. De repente a sua visão é mais dogmática, catedrática, acadêmica, e tem muito para contribuir. Deixa aí seu comentário, me manda. Fala, Rafael, nada a ver com o que você está falando. Me manda aí, a gente nessa discussão enriquece mais ainda o assunto e clareamos mais a ideia. Não encerra o assunto. Com isso, conseguimos ampliar mesmo, entender tanto essa palavra, e esse daqui é uma sequência de vídeos falando sobre o universo do yoga, começando pela palavra só, o que ela significa, a filosofia, a espiritualidade, a gente discute depois, mas deixando claro, yoga, até o yoga com Y, O, G ou com acento, yoga, são termos transcritos do sânscrito para nossa linguagem em outras línguas, para que a gente possa falar, né, foneticamente, se pronunciar essa ideia. E yoga, no Brasil, onde a gente está, a gente fala assim porque é o jeito que a gente usa a palavra aqui. É claro que vão dizer, mas termos do balé, termos do karatê, termos da dança, a gente mantém a língua do país de origem. Mas normalmente esses termos são palavras, são de linguagens que ainda estão vivas. O sânscrito já é uma língua que não é utilizada no dia a dia. É tipo um latim pra gente. Então a gente tem que entender a transformação e a palavra que continua viva, não a origem apenas. E com isso eu desejo realmente que eu possa ter contribuído para esse momento no universo do yoga ou da yoga. E eu mesmo ainda não tenho exatamente qual a maneira que eu falo. Vai depender muito da situação. Às vezes eu esqueço, vou falar yoga, era para falar yoga, quando eu estiver falando do sistema yoga ou da palavra yoga, eu vou usar no substantivo masculino, ou yoga. Mas se eu estiver trocando ideia, tal, e aí, aquela yoga lá, maneira, hein, você viu? Vou falar a yoga ou a yoga. Então eu não tenho ainda definido, porque todo dia eu estou conversando com alguém sobre o assunto e me enriquecendo, mas deixando claro que lá é o lugar, a Índia, da onde veio, Estados Unidos e depois o Brasil. E aí nessa triangulação a gente aqui está se refazendo, se reformulando e mantendo vivo esse diálogo para que a gente possa ser feliz com esse universo do yoga. E é isso. Muito obrigado, vamos juntos. Tem mais vídeo semana que vem. Muito agradeço pelo seu tempo precioso aqui comigo. De verdade, tamo junto. Brota no yoga. Namastê.